Olá, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Eu me chamo Alichele, sou professora de Direitos Humanos e Direito Constitucional na graduação de Direito e na pós-graduação, e eu também atuo como advogada na Associação Advogados Sem Fronteiras, uma associação que começou na França e que veio para o Brasil há mais ou menos 10 anos. A aula de hoje nós vamos conversar sobre algumas situações referentes a direitos humanos que eu acredito que todos vocês precisam, eventualmente tenham dúvida, e essa é uma aula bem simples do que vocês atuam na prática aí no Pop Rua. Então, creio eu que com esses pontos que a gente vai levantar aqui, é óbvio que a gente não tem como exaurir tudo, vocês vão se tornar sujeitos propagadores de direitos humanos e com um maior subsídio para a proteção desse público em situação de rua. Então, para começo de conversa, vocês estão vendo o meu slide. Aqui tem as informações de um grupo de estudos que eu coordeno há 12 anos, o GCID. Quem tiver interesse pode seguir nas redes sociais. E foi onde eu também encontrei a Juliana, felizmente, e ela me fez esse convite tão especial de estar aqui com vocês hoje. Pena que não é presencial, porque eu gostaria muito de olhar para vocês e, enfim, dar um abraço e parabenizar pelo trabalho. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, dentro dos direitos humanos, é trabalhar com uma questão que é muito discutida nos dias atuais. Para quem são esses direitos humanos? Para quem eles atendem interesses? Como eu faço para implementá-los, efetivá-los na prática? Principalmente na atualidade, em que nós temos uma supressão muito grande de direitos que demoraram anos para serem adquiridos, diga-se de passagem. Então, como vocês estão vendo aqui no slide, o nosso roteiro vai trabalhar com 4 pontos, que são esses direitos humanos, para quem eles são, se eles são apenas para pessoas injustiçadas. A gente vai trabalhar um pouco sobre a teoria desses direitos, qual é o contexto, surgimento, diferenças, enfim, todas essas peculiaridades que eu acredito que vocês tenham curiosidade e que também auxiliam muito nesse processo de integração de pessoas em situação de rua. E, por último, a gente vai falar dos principais problemas que a globalização trouxe, principalmente para essas pessoas em situação de rua. Para isso, eu trouxe para vocês um primeiro momento de reflexão sobre um filme. Quem ainda não viu, pare esse vídeo agora, vá assistir o filme, depois volta para cá, que é chamado O Poço. Esse filme estreou esse ano pela Netflix, ele é um filme espanhol. E o interessante é que ele retrata a nossa sociedade de uma maneira muito simples e de uma maneira até agressiva, porque nós somos colocados em uma situação de reflexão no que a gente faz ou em que a gente faz para contribuir para que haja essa desigualdade extrema, para que a gente tenha uma perpetuação de direitos só para alguns grupos e não para todos. Então, é um filme que vale a reflexão. E eu trouxe aqui para vocês esse triângulo, no qual mostra essa fonte do Credit Suisse, que é uma instituição que avalia como se fossem os impostos de renda do mundo inteiro. Então, eles analisam a questão de aquisição patrimonial, enfim, relação com dinheiro. E aí, o que acontece? Eles encontraram um perfil, e esse perfil foi sendo confirmado ao longo do tempo, ou seja, ele nunca mudou. Qual é esse perfil? Nós temos 99% da riqueza mundial nas mãos de apenas 0,7% das pessoas do mundo. E essas pessoas do mundo são homens brancos, e eles moram em países desenvolvidos. Então, essa é uma questão que a gente realmente começa a se perguntar: será que é uma coincidência? Enquanto que você vai olhar na base maior da pirâmide, 71% dessa população mundial detém apenas 3% da riqueza do mundo. Então, a gente consegue olhar visivelmente aqui a desigualdade e a gente começa a se perguntar: será que esses direitos humanos são só para os injustiçados ou eles estão para essa pirâmide como um todo? E aí eu pergunto para você: onde você está nessa pirâmide? No 0,7%? No 39,4%? No 71%?
E aí eu passo, então, a mostrar para vocês algumas alegorias que o filme apresenta, como uma mesa de banquete. O banquete é originado a partir da solicitação de cada indivíduo quando entra na prisão. Então, a prisão ela oferece uma refeição perfeita que é pedida no início, quando a pessoa vai ingressar no sistema prisional. Então, aqui, quem pede um bolo vai sempre receber um bolo impecável, enfim, todos os tipos de alimentos. E a gente passa para o próximo slide e a gente começa a se perguntar, né? Onde é que está essa riqueza, essa alegoria que estava na mesa aqui do filme? A alegoria, na verdade, o paralelo que eu fiz é com o Brasil. Se vocês verem na imagem à esquerda, vocês vão perceber que o Brasil está permeado com muitas riquezas, inclusive riquezas que representam todas as estações do ano, todos os tipos de bioma existentes na nossa natureza. Nós somos banhados por rios, por oceanos, por lagos. Então, assim, nós temos uma diversidade biológica e ecológica excepcional. E o que a gente faz com essa riqueza? Essa riqueza toda que nós possuímos com relação à natureza, aos nossos bens que a gente produz, a nossa atividade cultural como um todo, tudo que faz parte da nossa construção. A gente divide. E aí, essa segunda foto à direita, vocês conseguem ver bem essa divisão. Você vê ali um aglomerado de pessoas numa favela e você vê ao fundo um aglomerado de pessoas organizado. Um aglomerado de pessoas que simbolicamente está acima de quem está embaixo, aí na figura. E aí, dando prosseguimento para essas imagens, vocês chegam a uma outra fase, uma outra crítica que o filme traz, que é quando essa comida vai ser produzida no andar, no térreo, porque acho que todos vocês que assistiram perceberam que é uma prisão vertical às avessas, ela é vertical para baixo, como se fosse um buraco, por isso que o nome é o poço. E essas pessoas que se encontram gerenciando a alimentação, como desce, como sobe a plataforma que leva esses alimentos a todos, inclusive até o último andar, são todas pessoas brancas, pessoas jovens. Você basicamente só vê um idoso, que é o que está no centro da foto. Você não vê nenhum negro, você não vê nenhuma variedade de etnias aqui que represente toda a diversidade cultural e genética que nós temos no nosso mundo. E isso se reproduz no nosso sistema de hoje, né? Aqui em Manaus, nós temos tanto no Poder Judiciário, desculpa, Poder Executivo Municipal, como o Poder Executivo Governamental, nós temos pessoas brancas, de uma meia-idade já, e que todas vieram de uma família de classe média alta. E isso se reproduz no presidente do Tribunal de Justiça daqui, no presidente da Assembleia Legislativa daqui. Então, aqui no Amazonas, a gente tem o retrato perfeito dessa figurinha que eu coloquei aí do lado direito. E aí, então, para quem viu o filme, percebe que essa plataforma, então, ela significa as classes sociais. E o que se tenta implementar na plataforma é uma reconfiguração de um sistema capitalista, e que você tem que aprender a gerenciar as coisas se você quiser uma solidariedade. Quem está nas primeiras plataformas consegue se alimentar do que quiser, inclusive desperdiçando. Isso fica muito visível nessa imagem aqui de baixo. Mas quem está nas plataformas mais baixas, são 333 andares, não consegue alimentação, porque já foi totalmente dizimada pelas plataformas anteriores. Lembre-se que no início você escolhe qual é o alimento que você quer comer e ele é preparado perfeitamente. Então, aqui teria comida para todos os andares e para todas as pessoas dos andares, mas não tem. E aí, quando a gente vai ver aqui essa publicação na página do Senado, a gente começa a perceber como o desperdício é algo inerente, por exemplo, à nossa sociedade brasileira. Eu quis manter essa foto aqui, esses dados, porque muitas pessoas em situação de rua se alimentam justamente desse desperdício.
Há diversas iniciativas, programas para que elas possam, enfim, buscar refeições de uma maneira muito mais íntegra, né, com um pouco mais de dignidade, que é o caso dos restaurantes que têm os alimentos que não foram usados e que precisam ser consumidos imediatamente. Então, nessas situações, a gente percebe que remanejar essa alimentação que é produzida e desperdiçada para as pessoas em situação de rua seria de grande valia. E aí, a alegoria final desse filme que eu trouxe para vocês é: de que adianta a gente ir para a rua, muitas vezes ensinar, para tentar dar um ofício para essas pessoas, ou dizer para elas como elas devem viver, né? E aí tem a alegoria aqui do livro, Estudar Liberta, mas quem viu o filme percebeu que o indivíduo só conseguiu se sustentar por causa da faca, que é algo ligado à alimentação. Então, quando você você realiza essa relação entre o livro e a faca, você percebe o seguinte: os direitos humanos, como a gente vai ver mais à frente, eles são indivisíveis. Eu preciso de um para poder configurar a proteção do outro. E esse é um caso exatamente disso. O direito que a gente tem aqui, a alimentação, ele é um pressuposto para que eu tenha direito à educação. Porque sem alimentação eu não consigo pensar. Então, como é que eu vou trabalhar com esse tipo de política com as pessoas em situação de rua? E aí nós temos, então, o nosso início de discussão mais teórica, né, que eu queria conversar com vocês, até mesmo para que a gente pudesse ter aí um pouco de subsídio para defender determinados pontos. O surgimento dos direitos humanos é muito discutido até hoje. Inclusive, eu participei de alguns encontros recentes que falavam desse surgimento, dessa nomenclatura, dessa expressão, a partir, por exemplo, da Idade Média, em que você teve ali a colonização da América. Então, nessa época, você já começa a ver escritos. Mas, na verdade, tem uma discussão de que essa proteção de direitos começa muito antes, em um cilindro de Cícero, que continha ali diversos escritos de liberdade, também com o direito dos refugiados, porque Jesus Cristo foi um refugiado, então na era cristã você teve esse reconhecimento desses povos. E aí você precisa entender que esse recorte que eu estou dando aqui é um recorte ocidental, dentro da nossa perspectiva. Se a gente for, por exemplo, para Índia, para China, para outros locais do Oriente, principalmente, vocês vão ver que a perspectiva de construção pode ser outra. E aí o que acontece? Nós temos duas correntes para afirmar o que é direitos humanos. A primeira corrente diz que existe um conjunto de direitos que não estaria sujeito ao reconhecimento do Estado. Não precisa o Estado dizer que você tem aquele direito para ele automaticamente ter que respeitá-lo no momento em que você nasce com vida. Então, essa corrente é do justnaturalismo. Então, haveria um direito natural, um direito que é inerente a cada um de nós. A corrente do positivismo já é uma corrente ligada à formulação de leis. É a tendência do nosso país especificamente. Quem trabalha com administração pública sabe que a gente só pode fazer algo se não em virtude da lei. Então, não é possível uma margem de discricionariedade. Você fica extremamente ligado ao que a lei manda e ao que a lei limita, permite e desenvolve. Então, essas duas correntes se degladiam até hoje, tá? Então, tem a corrente, principalmente das pessoas que trabalham com direitos humanos, que acreditam que há esse conjunto de direitos naturais que nascem com a pessoa, e há a corrente mais clássica, vamos dizer assim, que trabalha com a ideia de que só vai ser obrigado a fazer aquilo se não em disposição de lei, e aí vem a corrente do positivismo. E aí nós tivemos uma ruptura bem grande a partir do século XVII, final do século XVII e século XVIII, que foi a criação do que a gente chama de Estado. As sociedades antes não se organizavam de maneira tão objetiva quanto passa a ser a partir da Revolução Francesa. Há necessidade de se fixar um território, há necessidade de se
fixar e configurar o que é um povo, e há também a questão da liberdade daquele território, juntamente com aquele povo, de fazer o que eles quiserem, que é a soberania. Então, o Estado moderno, ele permite essa reconfiguração para que o Estado seja criado, e aí uma série de coisas começa a acontecer. Há o surgimento das nossas constituições a nível de mundo, todos os países começam a criar um conjunto de princípios e mais tarde de normas que vão te vincular àquela obrigação. E aí, o que começa a aparecer também nessa Constituição, né, desde essa época, é um poder que não é apenas único agora, não é apenas do rei, do imperador, e sim de um representante eleito pelo povo. E aí, povo, prestem atenção, tá? Porque mendigos seriam o nome, é o nome utilizado para as pessoas em situação de rua antigamente. Mulheres, escravos, não seriam povo, tá? Isso aqui é bem limitado a que eles acham que merece. Nessa época também são criados os direitos fundamentais, criada também a separação de poderes, que a gente começa a ter executivo, legislativo e judiciário, coisa que não tinha antes, porque a concentração era só no rei imperador. E aí começa também uma nova discussão. A diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Bom, essa diferença, ela, na verdade, acontece por uma questão de nascimento desses direitos. Os direitos humanos, eles nascem de fora daquele país, no caso do Brasil, de fora do Brasil, e eles precisam ser aceitos para começar a gerar efeitos internos. Isso, no nosso país, é feito através, hoje em dia, de um procedimento similar a editar uma emenda constitucional, a promulgar uma emenda, ou seja, uma alteração à Constituição. Então, quando eu tenho direitos humanos, eu estou falando de uma esfera fora daquele país de origem. Quando esse direito passa a integrar o sistema interno, ele passa a ter características e aplicação igual a direitos fundamentais. E de onde nascem os direitos fundamentais? Eles nascem da nossa Constituição e, no caso do Brasil, também nascem a partir de tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. E aí a gente vai se perguntar, né? Então, o que são esses direitos humanos? O que é que vem de fora que não tem aqui dentro? O que é que tem aqui dentro que não pode ir para fora? Bom, anote aí. Os direitos humanos são um conjunto de direitos e obrigações passíveis de alteração em virtude do tempo. Então, a gente já sabe que eles são mutáveis. E que eles têm um foco sempre de preservar uma coisa chamada dignidade humana. Então, a dignidade humana, ela é uma qualidade, ela não é um direito, porque o Estado não tem que reconhecer que você é digno. Ela é uma qualidade inerente a qualquer ser humano, pelo fato de ser humano. E aí, o que faz parte dessa dignidade? 3 verbos. Verbo existir, verbo desenvolver e o verbo participar. O que esses verbos têm em comum e por que eles estão atrelados à dignidade? Para que eu possa dizer que uma pessoa é digna, para eu verificar se essa pessoa é digna, eu tenho que perceber se ela tem direitos ligados à existência dela sendo preservados. Eu tenho que perceber se eu tenho direitos ligados ao seu desenvolvimento preservados. E também preciso conferir a essas pessoas o direito de participação e igualdade na sociedade para os processos decisórios. Isso tem tudo a ver com vocês do Pop Rua, primeiro porque existir já é uma dificuldade para quem está em situação de rua. Não só porque está ali vulnerável a qualquer pessoa que passe, mas está também vulnerável a, por exemplo, iniciativas policiais, né? E a gente sabe que isso hoje é uma realidade, felizmente, no nosso país. Agora, eu acho que o principal problema que o Pop Rua pode enfrentar com relação a essas pessoas em situação de rua são os 2 verbos que sobraram, desenvolver e participar igualmente da sociedade. Desenvolver por quê?
núcleos são muito heterogêneos dentro da rua, né? Vocês precisam criar núcleos diferentes e separados para poder estudar e criar mecanismos de desenvolvimento atrelados a essa questão da participação e também da própria esperança que esse povo vai ter. Quem quer sair da rua ou quem pensa que um dia vai sair da rua. E a gente ainda tem um outro problema. Essa participação aqui, ela é praticamente zero para as pessoas em situação de rua. Elas não são chamadas, elas não são consultadas para opinar sobre os programas. A gente percebe que essas pessoas são invisíveis, não só para quem anda no meio da rua, mas para o próprio Estado. Essas pessoas não conseguem usufruir dos serviços públicos, porque elas nem sabem quais são. E como elas andam muitas vezes mal vestidas ou com cheiro não agradável, elas são impedidas de entrarem nos hospitais, nas repartições públicas e solicitar qualquer tipo de atendimento. Então, eu queria dizer para vocês que é extremamente importante que vocês foquem na dignidade dessas pessoas em situação de rua. Foquem nos direitos que permitem a elas existir, foquem nos direitos que permitem a elas se desenvolver, seja lá como elas querem, e o direito de participar igualmente da sociedade também dentro das suas possibilidades. Então, eu queria muito que vocês levassem isso em consideração, porque é importante. E aí a gente passa para algumas coisas que eu acho que são super interessantes de serem faladas aqui, que na verdade, as características dos direitos humanos. Então, assim, eu acho que talvez se a gente tivesse estudado isso na escola, a gente evitaria muitos problemas na nossa vida e na vida das outras pessoas que dependem da proteção dos direitos humanos. Primeira característica, né, desses direitos é que eles possuem uma superioridade. Eles são produto de uma harmonia internacional, de um diálogo entre países, entre pessoas que geralmente são experts na matéria. Então, a ideia é de que realmente haja uma superioridade normativa, porque o mundo já está globalizado. Não tem mais como dizer que aquilo só afeta o meu país. A Venezuela tomou decisões péssimas, e olha aí a situação que nós temos hoje. Um fenômeno, um êxodo imenso dos cidadãos venezuelanos para os outros países. E não porque eles quisessem, mas é porque não tem mais condição de vida. E aí a gente chama alguns direitos, dentro desses direitos humanos, superiores e tudo mais, a gente chama um conjunto de direitos que é chamado de ius cogens. Esse conjunto de direitos está na Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, e esse conjunto de direitos é um conjunto que o Estado, qualquer Estado do mundo, não pode derrogar. Ele não pode dizer que não vai aplicar. Ele é obrigado a respeitar direitos que estejam nessa categoria chamada ius cogens. Um direito que tem muito a ver com vocês, que é ius cogens, é a questão da tortura, porque a gente sabe que algumas abordagens de pessoas, de policiais, para com as pessoas em situação de rua, se utilizam de requinte de crueldade. Então, dependendo se a pessoa estiver no exercício de sua função, tá? Seja um policial ou alguém autorizado para agir, né, contra aquela pessoa em situação de rua, se aquilo ultrapassa, pode vir a configurar crime de tortura, e isso é completamente vedado em qualquer sistema, tanto nacional quanto internacional. Uma outra questão também que tem sido levantada nos últimos tempos, em virtude do frio e da Covid, principalmente da Covid, será que essa população de rua não ficou mais vulnerável? Será que não morreram mais pessoas? Será que eles não virariam um público-alvo? E aí a gente começa a se preocupar se os governantes estão tendo conhecimento, se não estão, deveriam, e eventualmente se aquilo ali pode se constituir um crime contra a humanidade ou até mesmo um genocídio, dependendo daquele grupo ter as mesmas características e ter sido exterminado. Além dessa questão, a gente também tem características muito importantes, e essa daqui eu acho que é a principal de vocês, é a solidariedade, né? A gente precisa ser solidário para poder exercitar os direitos humanos, porque eles sempre falam da minha relação com o outro,
ou do meu problema, mas o meu problema é que vai refletir no outro. E aí, além disso, os direitos humanos eles estão indisponíveis, a gente não pode. E aí vem uma coisa interessante, porque muitas vezes há uma resistência das pessoas em situação de rua de se conformarem com alguma política pública. Então, se vocês verificam que essa política pública é importante, traz realmente efeitos, vocês devem estimular a pessoa a seguir nesse papel, a tentar, enfim, estimulá-la a seguir aquela política implementada. Esses direitos humanos também são imprescritíveis, tá? Então eles não se perdem com o passar do tempo. Um dano ocorrido a um cidadão que esteja, né, em situação de rua, mas mesmo que faça tempo, se ele tiver como provar, ele pode pedir as indenizações necessárias. E ainda dentro dessas características, nós temos a historicidade, porque não tem como a gente falar de direitos humanos se a gente não pensar também numa ótica anterior, de onde nós viemos e para onde nós queremos ir. Eles também não são exauríveis, ou seja, não é porque não está previsto na Constituição ou no Tratado de Direitos Humanos que eu não posso invocar uma nova realidade, eu posso discutir essa matéria assim. Devo sempre proibir os retrocessos. Então, se manifestem contra governos que queiram diminuir funções. Isso pode ser federal, municipal, estadual, que tenham surtido efeito. Aqui a gente trabalha com a ideia de progressividade. O Estado tem que sempre melhorar, ele não pode retroceder. E quando o Estado também vai aplicar, criar legislações e aplicar ações políticas, ele precisa também pensar nisso tudo numa vertente chamada pró-homem. Eu sempre tenho que interpretar a lei pró-ser humano, principalmente para quem está na rua, né? Então, acho que esses são os principais direitos que eu acho que vocês precisam saber. As principais características e o que tem a ver com direitos humanos. E o universalismo? O universalismo é uma característica trazida pelos direitos humanos, é a última que eu vou apresentar aqui. E essa característica diz que todos nós somos iguais e deveríamos ter um conjunto mínimo de direitos a ser respeitado para que nós possamos ser iguais, tanto formalmente pela lei, tanto na prática, materialmente. Mas algumas coisas me incomodam nessa característica, assim como incomodam várias pessoas. Essa pessoa em situação de rua, ela não está com os mesmos motivos e com as mesmas dificuldades, eventualmente, de voltar para casa, que aquela outra pessoa. A gente tem núcleos, como eu falei, heterogêneos. Então, talvez uma política pública de natureza universalista não consiga atingir peculiaridades. Vou dar um exemplo. Quem é morador de rua, morador em situação de rua, porém usa droga, é usuário de droga. É óbvio que qualquer medida a favor de pessoas em situação de rua não vai atingir essa pessoa que ela é viciada em drogas, porque essa pessoa precisa de um tratamento. Só isso aí já diferencia ela das outras. Então, professora, tem que estudar caso a caso, tem que mapear para que a gente possa reunir e aí sim criar política pública e investir nela. Então, com isso, essa aula inicial de Direitos Humanos, eu estou muito feliz de estar participando, quero conhecer vocês depois, espero que quando acabe essa pandemia a gente possa realizar projetos juntos. E volto a dizer para vocês que o nosso grupo está aberto na rede social, Instagram, gsid, gesidh.am, e o e-mail também é a mesma coisa, gesidh.am@gmail.com. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser entrar em contato comigo pode entrar pelo e-mail do GCID ou pelas redes sociais.